Olá, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre nós no dia de hoje. Amém. Gostaria de começar contando uma breve história chamada A História do Coração de Ouro. Em uma pequena vila morava um homem conhecido por seu coração de ouro. Ele era bondoso, generoso e não esperava nada em troca. Certo dia, um viajante faminto e cansado chegou à sua porta. O homem o acolheu, deu comida e um lugar para descansar. Quando estava pronto para partir, o viajante ofereceu uma soma de dinheiro ao homem como forma de agradecimento. O homem, porém, sorrindo, recusou e disse: "Meu coração está satisfeito em ajudar. O ouro que eu guardo não é em moedas, mas sim na alegria que sinto em servir os outros." O viajante percebeu que o verdadeiro tesouro daquele homem era o seu coração, um coração cheio de bondade. Com base nessa história, eu gostaria de perguntar: que tipo de coração você tem? Como você tem preenchido ele? Existem vários tipos de corações. Na Bíblia, há uma passagem que nos mostra 4 exemplos. Essa passagem se encontra em Mateus 13, dos versículos 1 a 9, que diz o seguinte: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, enquanto que o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para explicar muitas coisas. Ele disse: "Escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram à beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caíram no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um." E Jesus terminou dizendo: "Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam." Até aqui. Que tipo de coração você tem? Esse texto é uma das parábolas de Jesus. Jesus, durante o seu ministério, contava histórias que continham uma mensagem, usando ilustrações da vida diária como comparação. O autor do livro, chamado Mateus, escreveu o seu livro para a comunidade judaica de sua época. Jesus pregou a parábola do semeador enquanto discursava para uma grande multidão à beira-mar. Quando Jesus ensinava, uma multidão de pessoas corriam ao seu encontro e pessoas vinham de longe para ouvir. Tanto que ele entrou num barco e sentou-se, enquanto que o povo ficou em pé, ouvindo as suas palavras. Naquele mesmo dia, Jesus explicou várias coisas acerca do reino dos céus através de parábolas. Jesus pregou para uma sociedade predominantemente agrícola. A imagem do semeador e dos diferentes tipos de solo era muito familiar para os ouvintes daquela época. O significado da parábola do semeador nos fala sobre como o evangelho é recebido em diferentes aspectos da vida das pessoas. A semente é a palavra de Deus. O semeador é aquele que anuncia essa palavra, e os diferentes tipos de solo são os diferentes tipos de pessoas e as suas reações quanto à semente. A vida de um agricultor nos tempos de Jesus é marcada por uma rotina intensa e variada. Começa com a preparação do solo. O agricultor caminha pelo campo espalhando as sementes à mão. Depois, ele monitora as plantas, rega quando necessário, controla pragas e doenças. E esse trabalho não requeriria apenas a força física, mas muita sabedoria, pois os agricultores conheciam muito bem os seus terrenos.
E quando a colheita chegava, não era um tempo só de alegria, mas de muito esforço, onde as famílias se reuniam para colher os grãos que eram essenciais para a sua subsistência. Nessa parábola, o coração humano é comparado com 4 tipos de solo, dos quais a semente, que é a palavra de Deus, é lançada. A semente, no caso, a palavra de Deus, é frágil, porque pode se perder entre as rochas e os espinhos, mas ao mesmo tempo é muito poderosa. É dinâmica, que nasce, cresce e dá vida e dá fruto na vida daqueles que encontram terra fértil. A palavra é oferecida a todos, independentemente do estado do coração de cada um. O problema não está na palavra, pois a semente é boa, mas sim no solo. Jesus nos mostra que o sucesso da palavra de Deus depende do estado do coração de quem recebe, e cada solo determina o que acontece com a semente em si próprio. O solo à beira do caminho são as pessoas que ouvem a palavra, mas não creem. Elas têm o coração duro, não receptivo à palavra de Deus. As aves seriam o símbolo do maligno, que vem e tira-lhes a palavra para que não se salvem. Ou seja, existem pessoas que ouvem o evangelho, mas o rejeitam, ou simplesmente não conseguem compreender a mensagem central da fé em Jesus Cristo. E infelizmente esse solo nem chega a germinar, pois não encontra lugar no coração do ouvinte. O solo rochoso são as pessoas que ouvem com simpatia a palavra de Deus e aparentam receber bem a mensagem da fé em Jesus Cristo. Porém, quando vêm as dificuldades, logo abandonam a fé. São superficiais, demonstram satisfação pelo Evangelho e as coisas boas que provém de Deus. Mas quando vêm os problemas, logo desistem. O sol quente das lutas acaba secando os brotos porque não tem raízes. Nós somos lembradas que a fé precisa ser cultivada e enraizada na nossa vida. O solo com espinhos são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas com o passar do dia são sufocadas pelas preocupações deste mundo e os prazeres da vida, não produzindo frutos. Os espinhos simbolizam as riquezas terrenas e os negócios que geram a ganância, a paixão e a ambição. É o amor por tudo aquilo que não é de Deus. É tudo aquilo que impede o evangelho de frutificar. E neste solo, não há um comprometimento total com a palavra recebida. A pessoa, ela ouve a mensagem, mas dá mais atenção aos seus próprios interesses e paixões momentâneas que impede que a palavra cresça. A palavra, ela nunca atinge o seu potencial e nem transforma vidas, porque está abafada pelas vozes deste mundo. Agora imagine um agricultor que planta uma semente. Se ele não prepara o seu solo, a colheita estará perdida. Da mesma forma é o nosso coração. Se não prepararmos o nosso interior, permitindo que Deus remove todas as barreiras, a palavra não produzirá frutos. Mas existe um solo onde a boa semente é bem recebida, que é o solo fértil. O solo fértil são as pessoas que ouvem a palavra de Deus e a recebem com amor e fé, com um coração honesto e reto. Essas pessoas compreendem o Evangelho e produzem frutos em grande quantidade, multiplicando a semente recebida. Essas pessoas, elas têm a palavra tão preenchida em suas vidas que a palavra se alastra na vida dos outros ao seu redor, comunicando a mensagem de Cristo. E sabemos que o mérito dessa colheita não pertence à terra e nem ao semeador, mas sim a Deus, a fonte da vida. O solo fértil é todo aquele que busca constantemente estar na presença de Deus. Conforme Gálatas 5, dos versículos 22 a 23, os frutos que o Espírito Santo produz na nossa vida são o amor, a alegria, a paz, a bondade, a delicadeza, a fidelidade, a humildade, a paciência e o domínio próprio. Agora imagine uma pessoa que planta uma pequena semente em seu terreno e cuida dessa semente com muita dedicação. Ela remove as pedras,
arranca as ervas daninhas e rega fielmente o solo. Aos poucos, essa pequena semente ela vai crescendo até se tornar uma árvore frondosa. Da mesma forma, não basta apenas ouvirmos a palavra, é preciso cultivá-la, protegê-la e deixá-la crescer. Jesus é o semeador que, com amor, ele lança a semente do Evangelho aos nossos corações. Ele nos ensina o caminho verdadeiro para sermos um terreno fértil. Ele é a palavra eterna, que dá o crescimento e frutifica, floresce aqueles que o recebem verdadeiramente. Ele transforma as nossas vidas, nos ensina a cultivarmos o nosso coração e a prepararmos o terreno para que a palavra de Deus floresça nas nossas vidas. A parábola do semeador, ela nos desafia a examinarmos a nossa vida e a refletirmos o tipo de solo que somos e a forma como temos recebido a palavra de Deus. Qual destes solos reflete o estado do seu coração? Como você tem ouvido a palavra de Deus? Você está aberto e pronto para frutificar? O que precisa ser arrancado de dentro de você para que a palavra ela cresça e produza frutos? A verdadeira transformação e fruto só vem de um coração que está aberto e receptivo ao Evangelho que transforma vidas. Se há dureza no seu coração, peça que Deus o amoleça. Se há superficialidade, peça a Deus que Ele peça profundidade através da oração e estudo da palavra. E se há espinhos, busque ajuda a Deus para que Ele remova as frustrações, as distrações e todas as preocupações deste mundo que sufocam a sua fé. Que nós possamos ser como o solo fértil, o solo bom, permitindo que a semente da palavra ela frutifique em nossos corações, trazendo transformação e abundância. Independentemente do tipo de solo que nós somos agora, sempre há espaço para cultivar um coração mais receptivo e produtivo. Amém. Forte abraço e que Deus abençoe.